E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, conforme foi programado entre a gente, nós estamos fazendo essa revisão aqui virtual, né? Na verdade, de uma aula que já foi dada ontem, na verdade, ou seja, ontem, dia 28, terça-feira, lá na Unip, de forma presencial. Mas como nós tivemos aqueles problemas relacionados às chuvas aqui em Natal, né? Muita gente não tinha como se deslocar até a nossa faculdade, então nós achamos por bem fazer para que o pessoal que não tinha como se deslocar não ficar desprotegido, não ficar prejudicado com relação à revisão final para a nossa prova, que vai ser no próximo dia 5, né? Então nós vamos fazer a mesma revisão que a gente fez ontem com o pessoal em sala presencial, nós vamos fazer agora via internet, tá bom? Então, se você participou da aula, sinta-se à vontade para participar de novo, para vir aqui, dar mais uma olhadinha, pesquisar, tirar alguma dúvida. E se você não pôde participar, este é o momento da gente pegar todas as questões e dar uma esmiuçada nelas para a gente conseguir resolvê-las e estar afiado para a prova da semana que vem, tá bom? Vamos começar então com a nossa revisão. Vamos começar com a questão número 1, que fala sobre os conceitos primordiais da fisiologia, relativo principalmente à homeostase, né? Sobre a homeostase, assinale a alternativa verdadeira. Só quero fazer uma ressalva de que tudo que está nessa revisão, na verdade, pessoal, vai estar de uma forma ou de outra contida na prova, tá? Às vezes a questão na prova pode estar de uma forma invertida do que está aqui na revisão, mas o conteúdo em geral, algumas afirmativas, algumas negativas podem estar invertidas, mas basicamente a prova está muito parecida com essa revisão aqui. Então, dê uma olhada no material, é importante a gente revisar as aulas que a gente já teve, mas é fundamental também você dar uma revisada dar uma acompanhada nessa revisão também, que vai ser fundamental, tá? Então vamos lá. Sobre a homeostase, ele pede para assinalar a alternativa verdadeira. Então vamos dar uma lida nas alternativas, tá? Em um quadro patológico instituído no organismo, raramente há comprometimento dessa homeostase, mesmo em menor grau. Será que isso é verdade? A gente sabe que, eventualmente, a homeostase é um estado de equilíbrio hemodinâmico, um estado de equilíbrio fisiológico do nosso corpo. Qualquer tipo de quadro patológico, ou seja, qualquer doença que se estabeleça no nosso organismo, seja ela crônica, aguda, ela sempre vai, de alguma forma, comprometer essa homeostase. Então, essa alternativa aí não está correta, tá? Mesmo que seja num grau menor, seja uma gripe, uma virose, né, uma coisa mais simples, né, uma dermatite, do que um câncer ou uma doença, uma hipertensão pulmonar, ou uma DPOC, não importa o grau de acometimento da doença ou do quadro patológico, sempre vai ter um comprometimento dessa homeostase, tanto em menor como em maior grau, mas sempre vai ter o comprometimento, tá? Então isso aí está errado justamente por essa raramente comprometimento. Não, sempre há um comprometimento, tá bom? A alternativa B fala que, embora represente um equilíbrio entre os sistemas, os mesmos, ou seja, os sistemas, desempenham funções fisiológicas que não interferem, uns nos outros. Isso não é verdade, tá? Nós vimos e tivemos provas cabais disso durante nosso curso, que um sistema pode afetar diretamente, fisiologicamente, hemodinamicamente o outro. Um exemplo disso prático é o sistema cardiovascular e o sistema urinário, né? O sistema urinário ele está intrinsecamente ligado, fisiologicamente ligado, complementarmente ligado ao sistema cardiovascular. Um não funciona sem o outro. Então, o equilíbrio entre os sistemas e o funcionamento perfeito entre eles é fundamental para a manutenção da homeostase. Então essa alternativa B também não está correta, tá? Desempenham funções fisiológicas que não interferem nos outros? Não, de forma nenhuma. Interfere sim e bastante. A alternativa C fala que o papel do fígado na homeostase é de filtração do sangue e regulação dos fluidos corporais. Nessa alternativa, só uma pequena palavra está errada, que é justamente o fígado. A gente sabe que não é o fígado que realiza filtração de sangue e regulação dos fluidos corporais. O papel deste órgão é os rins. Então, na verdade, a alternativa C está errada por causa justamente dessa palavrinha aqui, fígado, que está trocada. Em vez de ser rim, é fígado. Na verdade, o correto são os
rins, né? A alternativa D fala que no eventual desequilíbrio da homeostase térmica, o organismo aumenta a transpiração para esfriar o corpo. Será que isso está certo? Sim, está correto. Por quê? Quando a gente tem, nós sabemos que nós somos organismos homeotérmicos, ou seja, nós temos uma temperatura constante no nosso organismo, independente do ambiente que a gente vive. Um ambiente mais frio, um ambiente mais quente, mas o nosso organismo sempre procura manter uma temperatura constante. E para termos essa temperatura constante, a gente utiliza um centro termorregulador no nosso corpo, que funciona lá no tronco encefálico. Para ele manter a temperatura, para esse centro termorregulador manter-se ativado, manter-se controlado, ele se utiliza da homeostase. Então, para manter esse equilíbrio homeostático, ele vai fazer com que o corpo transpire para manter uma temperatura controlada. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está fazendo atividade física, né? Uma atividade física de alto perca calórica, né? De alto rendimento, a gente começa a suar bastante para justamente a temperatura do corpo não se elevar e perder essa homeostase térmica. Tá? Então a alternativa D está correta, é a resposta da questão 1. Tá? A questão 2 fala sobre complementação das lacunas. Tá? Então é importante a gente relembrar aqui um pouco do funcionamento da fisiologia da circulação cardíaca dentro do coração, para a gente lembrar. O pontinho direito recebe sangue rico em CO2 e transporta para o ventrículo direito, através da válvula pontinhos. O sangue então é ejetado para pontinhos pulmonar para sofrer troca gasosa e se tornar sangue rico em oxigênio. Vamos lá. Bom, gente, vamos lembrar da estrutura cardíaca, da estrutura fisiológica do coração, onde a gente sabe que o sangue rico em CO2, ele provém de onde? Ele provém do organismo. O organismo se utiliza, né, de meios para utilizar o oxigênio que está lá sendo gasto, e como resultado dessa utilização vem o produto CO2, que precisa ser eliminado, o gás carbônico. Ele vem pelo sangue, geralmente pelas veias, né? A gente sabe que veias e artérias conduzem tipos de sangue diferentes. Em geral, a veia conduz tipo de sangue rico em CO2, enquanto a artéria conduz sangue rico em O2. Isso é o normal, tá? A circulação sistêmica. Então você vem rico em CO2. Claro que o sangue que é rico em CO2, vamos lembrar lá do processo, ele vem do organismo, entra pelo átrio direito, está aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então ele vem pelo átrio direito, tá? Entra o sangue rico em CO2 e transporta ele para o ventrículo direito, ou seja, ele desce do átrio para o ventrículo. Então já sei que essa primeira alternativa aqui é o átrio direito, que é o local do coração que recebe o sangue rico em CO2, perdão. E depois de passar pelo átrio direito, ele passa para a próxima câmara debaixo do sangue direito, que é do coração direito, que é o ventrículo. Mas para ele passar do átrio direito para o ventrículo direito, ele tem que ser limitado por uma válvula, que é uma das válvulas que a gente chama de atrioventriculares, uma válvula que está entre o átrio e o ventrículo. E qual é essa válvula que fica no coração direito da gente? É a válvula tricúspide, tá? Então, por essas duas afirmativas, eu já consigo eliminar já acertar qual é a alternativa correta. O átrio direito recebe sangue rico em CO2, transporta ele abre-se a válvula tricúspide para passar esse sangue rico em CO2 para o ventrículo direito, então ele ejeta o sangue rico em CO2 para onde? Para a artéria pulmonar. Mas, professor, você acabou de falar que sangue arterial é sangue rico em O2, mas esse está rico em CO2. É verdade, porque essa nomenclatura de artérias e veias, ela modifica um pouco quando eu estou falando de circulação pulmonar. O único local onde eu tenho artérias que conduzem sangue rico em CO2 e veias que conduzem sangue rico em O2 são na circulação pulmonar. Tá? No restante do corpo,
artérias conduzem sangue rico em O2 e veias conduzem sangue rico em CO2, tá? Isso só se modifica na circulação pulmonar. Não esqueçam disso, tá bom, gente? Então a resposta certa da questão é a letra D também. Átrio direito recebe sangue rico em CO2, transporta para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. O sangue então é ejetado para a artéria pulmonar para sofrer troca gasosa e se tornar o sangue rico em oxigênio. E a partir daí, gente, o sangue rico em oxigênio começa a fluir no coração esquerdo, né? Onde há a complementação do processo todo. Questão 3. O nome dado ao vaso sanguíneo que transporta sangue rico em O2 para o coração vindo dos pulmões. Vamos lembrar aquele conceito que eu acabei de falar. Existem dois tipos básicos de vasos no nosso corpo, no sistema cardiovascular: artérias e veias. Em geral, artérias conduzem sangue rico em O2. Veias conduzem sangue rico em CO2. Se for na circulação pulmonar, esse conceito é trocado. Está perguntando aqui, qual é o nome dado ao vaso sanguíneo que transporta sangue rico em O2 para o coração vindo da onde? Vindo dos pulmões. Ou seja, se eu tenho uma circulação que sai sangue rico em O2 trazendo do pulmão para o coração, eu sei que isso é uma veia, tá? E qual é essa veia que realiza esse procedimento? Trazendo sangue rico em O2 para o coração. É a veia pulmonar. Não se esqueçam disso. Em geral, a gente pensa logo de imediato que veia é sangue rico em CO2. E está correta essa informação. Só que na hora que eu falo em circulação pulmonar, aquela circulação que realiza fluxo de sangue entre o coração e o pulmão, aí essa informação, esse conceito é trocado. Veias carregam sangue em O2, artérias carregam sangue rico em CO2. Somente isso na circulação pulmonar. Então a resposta certa da questão 3 é a letra D também, tá? Na questão 4, ela pergunta quais são os exemplos de válvulas atrioventriculares e semilunares respectivamente. Gente, atenção para essa questão aqui sobre respectivamente, tá? Quando eu falo em respectivamente, eu tenho que dar um exemplo de uma válvula atrioventricular e uma válvula semilunar, nesta ordem, tá? Vamos lembrar que nosso coração tem 4 cavidades, tá? E 4 tipos de válvulas. Quais são as válvulas, os tipos de válvulas que a gente tem no nosso corpo, no nosso coração? Nós temos 2 tipos básicos: as válvulas atrioventriculares e as válvulas semilunares. As válvulas atrioventriculares, gente, o próprio nome já diz, é aquela válvula que fica entre a região do átrio e do ventrículo, tanto no coração esquerdo como no coração direito, tá? Então são 2 tipos de válvulas que eu tenho chamadas de atrioventriculares, entre o átrio e o ventrículo, tá legal? Enquanto isso, as válvulas semilunares são aquelas válvulas que ficam entre o ventrículo e uma aorta ou uma veia, ou levando sangue para o pulmão, no caso levando sangue rico em CO2 para ouvir a troca gasosa, ou trazendo sangue do pulmão para dentro do ventrículo, tá? Então, para dentro do átrio, perdão. Essas válvulas, eu chamo elas de semilunares, e existem 2 tipos. A válvula pulmonar, que é aquela que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e a válvula que é a aórtica, que fica justamente na boca, na abertura inicial da artéria aorta, que vai conduzir sangue de O2, rico em O2, para todo o organismo, tá? Então, por esse raciocínio, eu já posso dizer que o exemplo de válvula atrioventricular e de semilunar, respectivamente, está na alternativa B. Lembrando que atrioventriculares eu tenho 2 tipos de válvulas: a tricúspide e a mitral. A tricúspide fica no coração direito e a mitral fica no coração, perdão, a tricúspide fica no coração esquerdo, enquanto a mitral fica no coração direito. E a mitral, entendido aí, vamos voltar, recapitulando. A tricúspide, 2 tipos de válvulas atrioventriculares, a tricúspide e a mitral. E eu tenho 2 tipos de válvulas semilunares, que é a pulmonar e a aórtica, tá bom? Então a resposta certa, a questão 4, é a alternativa B de bola, tá?
Na questão 5, assinale a alternativa correta. Certo? 3 erradinhas aí e eu tenho uma correta. Vamos lá. O coração humano ele tem 3 câmaras, um átrio e 2 ventrículos. É correto isso? Não, a gente sabe que não é correto. O nosso coração humano, ele possui 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Átrios geralmente recebem o sangue, tá? Ou do pulmão, ou do coração, ou do corpo humano, do restante do sistema, né? E o ventrículo ele despacha, ele elimina o sangue, ou para o pulmão, ou para o sistema cardíaco, o sistema orgânico como um todo. Então essa questão aí, essa alternativa está errada. A gente está procurando a correta, né? A alternativa B, a gente tem que as veias transportam sangue rico em gás carbônico dos tecidos de volta ao coração. Está correto? Está correto. São as veias que fazem o transporte de sangue rico em gás carbônico vindo de todo o tecido, ou seja, vindo de todo o corpo, está rico em CO2, trazendo do tecido para o coração de volta. Então está correta essa alternativa. Na alternativa C, ela diz que a pressão sanguínea é geralmente menor nas artérias do que nas veias. Sim, por estar correta a letra B, a gente já sabe que a resposta é essa, né? Porque realmente está correto. A alternativa C, ela diz que a pressão sanguínea é geralmente menor nas artérias do que nas veias. Está correto? Não, não está correto. A gente sabe que o sangue que está presente nas artérias ele tem uma pressão naturalmente maior, tá? E isso a gente pode observar na prática quando a gente, por exemplo, verifica a hemorragia de um sangue arterial. A gente percebe que ele jorra, né? Isso por força da pressão que exerce dentro daquele vaso, tá? As válvulas cardíacas garantem que o sangue flua em uma única direção através dos pulmões. É interessante que você leia todo o enunciado da alternativa, porque às vezes é uma palavrinha que está errada. As válvulas cardíacas garantem que o sangue flua em uma única direção. Sim. É o sentido de existir das válvulas cardíacas. Ela permite que se abra e se feche para que não haja uma regurgitação de sangue de uma câmara para outra. O sangue vai passar do átrio para o ventrículo e tem uma válvula que se abre permitindo essa passagem. E ela se fecha quando esse volume de sangue passa. Porque se ela manter-se aberta, ia haver uma regurgitação saindo do ventrículo e voltando para o átrio. Então ela se mantém fechada quando o volume de sangue passa. Né? Agora, o que está errado nessa alternativa é que o sangue flui em uma única direção, sim. Através do quê? Dos pulmões? Não. Através do coração. As válvulas cardíacas estão presentes no coração, não estão presentes no pulmão. Tá bom? Então, alternativa 5, letra B. Na questão 6, ela pede para julgar os itens, tá? E aí são questões que provavelmente vão estar na prova, tá? Esse tipo de questão. Você vai ter 2, 3, 4 afirmativas e você vai julgá-las se são falsas e verdadeiras, e no finalzinho você vai determinar quantas estão certas ou quantas estão erradas. Vamos prestar atenção. Os leucócitos são denominados de linhagem branca de células sanguíneas e são responsáveis pela defesa do organismo. Está correto? Está corretíssimo, tá? Nós temos 3 tipos de células no nosso corpo, ou no nosso sangue. São os leucócitos, também chamado linhagem branca de células, as hemácias, que são a linhagem vermelha, e as plaquetas, tá? Esses 3 fazem a composição celular do nosso sangue. Então, a alternativa 1 está correta. A alternativa 2 diz que sangue tipo O, ou tipo 0, não contém antígenos tipo A e tipo B nas suas hemácias e possui anticorpos anti-A e anti-B no plasma. Vamos lembrar de tipagem sanguínea, tá, gente? Quando eu tenho tipagem sanguínea, eu tenho que lembrar basicamente que eu lido com 3 tipos de antígeno, ou 2 tipos, melhor dizendo. Antígeno A e antígeno B. E lido com anticorpos, que são anticorpos anti-A e anti-B. Quando a pessoa, por exemplo, tem um sangue tipo A, o que isso significa na prática? Que as hemácias que estão presentes, as células vermelhas dela, do sangue, contém na estrutura da membrana dessas hemácias um antígeno tipo A. Tá? São marcadores que identificam aquela classificação de sangue. E no plasma do sangue, eu vou ter justamente anticorpos tipo B, tá? Presente nesse mesmo tipo de sangue. Eu não posso ter num paciente sangue tipo A, anticorpos tipo anti-A,
Porque o que aconteceria? Haveria uma aglutinação da hemácia desse paciente com o anticorpo presente no sangue. Isso causaria o quê? Uma hemólise, uma quebra das hemácias, e o sangue todo estaria coagulado, seria destruído. Então, o paciente nem chegaria a sobreviver. Então, nesse caso, o que eu vou ter nessa situação? Eu vou ter que sangue tipo A, o que define o sangue do paciente é o antígeno que está presente na membrana das hemácias. Ou, melhor dizendo, perfeito, o antígeno que está presente na membrana das hemácias. Certo? O sangue tipo 0, tipo O, caracteriza-se pelo seguinte: nas hemácias desses pacientes não tem nem antígeno A nem antígeno B. Tá? Mas no plasma do sangue desse paciente eu tenho os dois tipos de anticorpos, o anticorpo A e o anticorpo B. Tá bom? Então, sangue tipo O não contém antígenos do tipo A e tipo B nas suas hemácias. Isso é correto? É correto. Não contém esses antígenos. E possui anticorpos anti-A e anti-B no plasma. Está correto? Corretíssimo. Então, a afirmativa 2 também é correta. Hemácias pertencentes... 3, vamos lá. Hemácias pertencentes à linhagem leucocitária... Repetindo. Hemácias pertencem à linhagem leucocitária do sangue e encerram em si a presença de hemoglobina, proteína responsável pelo carreamento de oxigênio pelo organismo. O que está errado nessa frase é só o início dela. E a gente mataria ela rapidinho, nem precisaria ler o restante. Hemácias pertencem à linhagem leucocitária do sangue. Não. Quem pertence à linhagem leucocitária do sangue são os leucócitos. A linhagem leucocitária é a linhagem branca. Hemácias pertencem à linhagem vermelha, também chamada linhagem eritrocitária. Tá? Então, por isso aí já estaria errada essa alternativa. Então, a resposta certa, nesse caso, é a alternativa A, que é 1 e 2 é que estão corretas. Tá bom? Questão 7. Agora vamos para o sistema urinário. Tá? Considerada a unidade funcional dos rins no sistema urinário. Gente, quando eu falo de sistema urinário, eu estou falando do processo de filtração do sangue e processo de eliminação de toxinas. Extremamente importante para o nosso organismo. Quando eu falo disso, em níveis macro, eu estou falando de um órgão importantíssimo do corpo chamado rins. Tá? Mas existem dentro dos nossos rins unidades funcionais fundamentais para a execução da atividade dos rins dentro do nosso corpo. E essa unidade fundamental chama-se néfron. Tá? Nós temos centenas de milhares de néfrons presentes em cada um dos nossos rins, executando 4 funções fundamentais: filtração, reabsorção, secreção e excreção. Não se esqueçam disso, tá? O néfron é sempre a unidade funcional importante do rim. O ureter é um dos órgãos componentes do sistema urinário. É um condutor do volume de urina formado entre o rim e a bexiga. Ele é responsável por conectar a urina que foi formada no rim para a bexiga. Essa é a função dos ureteres. Tá? A cápsula de Bowman e os túbulos renais são 2 partes fundamentais dentro do néfron. Tá? A cápsula de Bowman é a parte primordial do néfron, onde de fato acontece o processo de filtração. E os túbulos renais são os túbulos que conduzem a urina que foi formada no processo da filtração para levá-lo até o final do rim e executar o processo de excreção. Tá bom? Então a resposta certa da questão 7 é a letra D, néfron. Tá? Sobre a questão 8, a gente pode falar sobre o sistema urinário também. E aí pede para assinalar a alternativa incorreta, tá, gente? Presta muita atenção sobre essas variantes nas questões, porque são algo que são pegadinhas, são cascas de banana, né? Então a gente tem sempre que botar na cabeça que a incorreta é uma delas, a gente tem que procurá-la. Isso incorre que dizer o quê? Que dessas 4 alternativas, 3 vão estar corretas, mas a gente não quer elas, a gente quer a errada, tá? Então vamos procurá-las. Os capilares peritubulares são vasos de pequeno porte que margeiam o néfron, auxiliando na captação e eliminação de águas e eletrólitos. Gente, é só lembrar do esqueminha que a gente colocou lá na nossa aula de sistema urinário sobre o néfron. É um lindo esqueminha que a gente colocou lá, que é um desenho do néfron completo, onde você tem a cápsula de Bowman, e você tem o processo de filtração acontecendo, você tem os túbulos renais, o túbulo
proximal, a alça de Henle, o túbulo distal, até o processo de eliminação propriamente dito. Se você pegar aquela gravura, você vai observar que junto com o néfron vem correndo um vaso sanguíneo. Esses vasos sanguíneos que margeiam o néfron durante todo o percurso da urina, desde a formação dela até o finalzinho do néfron, aquilo ali são os capilares peritubulares. Por que eles estão presentes ali ao lado do néfron? Para que eles possam receber a reabsorção do filtrado urinário e possam também realizar o processo de secreção e de reabsorção de água e de eletrólitos que eventualmente venham ou que vá para a urina. Tá bom? Então a importância desses capilares tubulares é receber, captar e dispensar produtos ou metabólitos ou água até mesmo que vão estar envolvidos no processo do néfron, que é o processo de filtração, de reabsorção, secreção e eliminação. Tá bom? Então essa resposta está correta. Letra B. O néfron realiza as atividades de filtração, reabsorção, secreção e eliminação de água e eletrólitos. Perfeito. Essa é a função do néfron, realizar essas 4 atividades. Então, letra B também está correta. O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele é o único hormônio que regula diretamente a quantidade de água excretada pelos rins. Corretíssimo. Tá? O ADH, a gente sempre bateu na tecla durante as aulas sobre essa distinção do ADH da aldosterona. E o ADH é o único hormônio que tem essa capacidade de regular diretamente a quantidade só de água. Ele não regula de eletrólitos, apenas a quantidade de água presente nos rins, tá? Ou presente na urina. A filtração glomerular, letra D, retira todas as toxinas do sangue e praticamente nada é reabsorvido do filtrado para o sangue circulante. Tá errado isso, gente. Tá? A gente observou que quando o sangue circulante do nosso corpo chega até o néfron para começar a ser filtrado, ele vai ser filtrado, mas a gente entendeu que 80% daquele filtrado que foi resultado do processo de filtração do sangue, 80%, cerca de 60% a 80%, vai ser reabsorvido para a corrente sanguínea. Porque de alguma forma o organismo vai ainda reutilizar alguns compostos que estão naquele filtrado. Tá? Então é errado essa alternativa, porque praticamente nada é reabsorvido, não. Boa parte é reabsorvido. Tá legal? Então a resposta certa, da 8, é a letra D também. Na questão 9, a gente tem a regulação do sistema renal. Assinale a alternativa incorreta. Novamente a errada, tá, gente? Procuramos a errada e provavelmente vão ter 3 corretas aí. Vamos lá. No SRAA, ou Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona, a atuação da enzima conversora de angiotensina, a ECA, impede a ativação da angiotensina e, consequentemente, aumento da pressão arterial. Gente, toda essa frase estaria corretíssima se não fosse por uma palavra. Essa palavra aqui, impede. Tá? A gente sabe que o processo do sistema renina-angiotensina-aldosterona ele acontece quando há baixa perfusão renal. O que é isso? A atividade renal está baixa, não está tendo muita filtração, e aí com isso eu tenho que fazer o quê? É sinalizado a produção de renina, que vai estimular o angiotensinogênio a se transformar em angiotensina 1 e depois transformar em angiotensina 2. Tá? E essa angiotensina 2 vai ativar o aumento da pressão arterial, fazendo com que eu tenha maior volume dispensado no sangue para os rins. Tá? Quando eu ativo a enzima conversora de angiotensina, ela não impede a ativação da angiotensina, ela estimula a ativação da angiotensina, porque ela converte a angiotensina de angiotensinogênio para angiotensina. Então ela realmente ativa fisiologicamente a ação. O que impede a ação da angiotensina é quando eu uso um fármaco que bloqueia essa enzima aqui. São os inibidores da ECA, que é um fármaco que atua fisiologicamente no corpo, bloqueando essa ação fisiológica. Mas aqui nós estamos falando da fisiologia natural do organismo. Então, essa enzima, ela ativa a angiotensina. Tá? Ela não impede a ativação. Isso que está errado, é o único detalhe que está errado. Tá? Na letra B, ela fala que o peptídeo natriurético é um dos vários hormônios que atuam na regulação da excreção urinária. Está corretíssimo.
é uma das formas de eu ter controle na regulação da excreção, é o peptídeo natriurético, que vai alterar o padrão de dispensação de sódio ou de eliminação de sódio no nosso organismo. Tá? O organismo possui diferentes receptores para detecção de alterações da volemia sanguínea, como receptores de volume localizados na parede das grandes veias. Perfeita essa alternativa. Por quê? Nas paredes das grandes veias, dos grandes vasos sanguíneos, como a aorta, como carótidas, como veias cavas, nós temos receptores. A gente podia fazer uma analogia com sinalizadores de carro. Por exemplo, no nosso carro existe lá um sensores, vamos chamar sinalizadores, sensores. Nós temos um sensor no tanque de combustível no carro que sinaliza para o painel quando o tanque está vazio, está ficando baixo, né? Que precisa reabastecer. A mesma coisa acontece com o nosso organismo. Nós temos sensores, digamos assim, na parede dos grandes vasos que sinalizam se está tendo um volume de sangue muito grande ou um volume baixo de sangue, para que o organismo reative ou ative algumas funções fisiológicas importantes, principalmente ligadas ao sistema urinário, para conter ou não a atividade de filtração do sangue. Tá? Letra D. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um dos responsáveis pelo controle da volemia sanguínea, sendo ativado para promover um aumento da pressão quando há uma baixa perfusão renal. Perfeito. Essa é a função do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele só é ativado quando precisa se aumentar a pressão por causa da baixa perfusão renal. Tá bom? Perfeito, então a alternativa da questão 9 é a letra A. Questão 10. Sobre conceitos do sistema endócrino, agora vamos passar para o endócrino, tá, gente? Assinale a alternativa incorreta. Novamente, alternativa falsa, 3 vão estar certas e uma vai estar errada. Vamos buscar essa incorreta aí. O sistema endócrino ele tem um papel fundamental no comportamento orgânico, recebendo comandos fisiológicos do sistema nervoso central através do hipotálamo e da hipófise. Perfeito. O sistema endócrino ele tem um papel desse comportamento, ou seja, estímulos sensoriais ou estímulos externos que o nosso organismo recebe através do sistema nervoso, o sistema nervoso absorve isso, sinaliza para uma central endócrina no nosso corpo chamada eixo hipotálamo-hipófise. 2 pequenos órgãos que nós temos que coordenam, que recebem essa informação do sistema nervoso central, codificam essa informação para produzir respostas fisiológicas na forma de hormônios para os órgãos responsáveis por essa produção. Então eles sinalizam, recebem a informação do sistema nervoso central e sinalizam conforme a necessidade. Tá bom? Um exemplo disso é quando a gente, por exemplo, tem uma adrenalina, uma descarga de adrenalina no nosso corpo. Certo? A gente está fugindo de repente de um assalto ou, sei lá, sofre um grande susto. Isso é um estímulo externo que o sistema nervoso recebe, repassa essa informação para o eixo hipotálamo-hipófise e o eixo hipotálamo-hipófise vai produzir a adrenalina, vai estimular a produção de adrenalina onde? Na glândula suprarrenal, que vai jogar adrenalina e cortisol na corrente sanguínea do nosso corpo, estimulando e fazendo com que o nosso corpo reaja àquela condição externa que aconteceu. Tá bom? No sistema de ação autócrino, o hormônio, uma vez secretado, volta a agir na própria célula secretora. É só a gente lembrar dos tipos de hormônio que a gente tem no nosso corpo. Tá? Sempre uma célula estimulada produz o hormônio, certo? Uma célula secretora é estimulada, produz o hormônio e vai gerar uma ativação em uma outra célula, tá? Que vai receber essa informação e gerar um estímulo. Quando nós temos que a mesma célula que recebe o estímulo produz essa ativação e ela mesma tem um receptor que ativa a produção do hormônio, eu digo que essa célula é uma célula ou uma glândula autócrina, que ela mesma recebe a informação e ela tem os receptores para ativar a produção de hormônio específico. Tá? Então volta a agir na própria célula secretora do estímulo. Hipotálamo, hipófise, suprarrenais e pele são órgãos pertencentes ao sistema endócrino. Concordam? Hipotálamo sim, hipófise sim, suprarrenais sim, mas a pele não é um órgão diretamente ligado ao sistema endócrino. Tá? Então a resposta
resposta que estaria correta aí, ou seja, a afirmativa falsa, é a letra C, tá bom? O sistema nervoso recebe mensagens de todo o corpo, repassa para o eixo hipotálamo-hipófise, que as traduz na forma de hormônios estimulando a produção da mesma. Essa é basicamente o resumo da atividade do sistema endócrino no nosso corpo. Então, a alternativa D corretíssima. Então, a errada das 4 é a alternativa C, que é a nossa alternativa. Tá? Questão número 11. São exemplos de hormônios secretados pela adenohipófise. Gente, vamos lembrar uma coisa muito importante. No eixo hipotálamo-hipófise eu tenho um órgão que é chamado hipófise, e esse órgão tem ele é subdividido em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. Para vocês saberem que tanto a neuro como a adenohipófise ele é responsável por secretar, em geral, hormônios que vão estimular outros órgãos do nosso corpo a secretar outros hormônios. Tá? E aí tem várias funções. A neurohipófise ela secreta basicamente só 2 tipos de hormônio, a neurohipófise, a ocitocina e a vasopressina. Ela só é responsável por esses 2. Já a adenohipófise ela tem muito mais funções ligadas à atividade endócrina no nosso corpo. Tá? Então, por tabela, se você souber quais são as funções da neurohipófise, você já sabe qual é a resposta aqui. Tá bom? É a alternativa B. Tá? Por quê? Na alternativa A, eu vou ter vasopressina, que está ligado à neurohipófise. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Vasopressina que está ligada à neurohipófise. A adrenocorticotrófico, beleza. É um hormônio estimulado pela adenohipófise, mas a vasopressina não. Tá? Na alternativa C, a ocitocina é o órgão que é produzido pela neurohipófise também. Então, está fora também. Tireoestimulante, beleza, da adeno. E a CTH e a ocitocina, a mesma coisa. A ocitocina é um hormônio da neurohipófise. Então, a única que tem só hormônios da adenohipófise é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Tá bom? Questão 12. Hormônios produzidos pela adenohipófise que estimulam a espermatogênese e a ovulogênese. Gente, dentre as várias funções que a adenohipófise tem, uma delas é estimular a produção de hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. E para isso eles utilizam a produção de 2 hormônios fundamentais, o FSH e o LH. Tá? É errado se pensar que o FSH e o LH está só ligado ao ciclo menstrual e, portanto, só participa da atividade do sistema reprodutor feminino. Não, no masculino também. Tá? Ambos os hormônios são responsáveis no homem e na mulher por estimular a produção de espermatozoides e na mulher a produção de óvulos, tá bom? E com isso ajudar no processo de desenvolvimento da atividade da fisiologia sexual, tanto do homem quanto da mulher. Então a resposta certa da questão 12 é a letra D. Tá? Sobre a fisiologia da adenohipófise ainda, assinale a alternativa errada, novamente errada. 3 certas e uma errada. Vamos lá. A adenohipófise secreta sob estímulo do hipotálamo o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que por sua vez estimula a adrenal ou a suprarrenal, tanto faz, a produzir cortisol. Perfeito, certo? Essa é a fisiologia do sistema endócrino relativo ao quê? À glândula suprarrenal. Tá? O hipotálamo estimula a hipófise, ou a adenohipófise, a produzir o ACTH, que por sua vez vai estimular a suprarrenal, que é um órgãozinho que fica acima dos rins, tá? A produzir cortisol, que vai ser dispensado na corrente sanguínea. Na alternativa B, opa, já apertei aqui sem querer, mas vamos lá. Alternativa B, a produção de LH e FSH estimula no homem tanto a produção de testosterona como espermatogênese. Beleza, nós já vimos na questão anterior que a espermatogênese é uma das funções de estimulação da produção de FSH e LH. Mas ela também ajuda na produção de testosterona, tá? Nas células de Leydig e nas células de Sertoli, dentro dos testículos, tá bom? Então, isso é extremamente importante no sistema reprodutor masculino. Na alternativa C, a gente tem que a adenohipófise secreta GH,
que é growing hormone, ou hormônio do crescimento, também chamado de somatostatina, tá? A somatostatina estimula o desenvolvimento muscular e crescimento ósseo. Perfeito, tá? Como é o hormônio do crescimento, a adenohipófise vai estimular o GH a desenvolver tanto o alongamento dos ossos, ou seja, o crescimento ósseo, como o desenvolvimento muscular também, principalmente na fase da puberdade nas crianças, tá bom? Beleza? Então, certíssimo também. A letra D seria a nossa errada. Por quê? Por uma pequena casca de banana. A produção de hormônio tireoestimulante, o TSH, pela hipófise, vai estimular a atividade da tireoide. Beleza, estimula sim a atividade da tireoide, mas não inibe a produção de hormônio T4. Pelo TSH estimular a atividade da tireoide, ela vai providenciar a produção de hormônio T3 e T4 e não inibir essa produção. Então a alternativa D está errada por isso. Questão 13, letra D. Tá? 14. O paciente dele é de 39 anos, desenvolveu um carcinoma de tireoide e precisou realizar a tireoidectomia. Como consequência disso, vai utilizar a reposição de levotiroxina de forma vitalícia. Que quadro clínico descrito abaixo o paciente foi submetido? Então, o paciente teve um câncer de tireoide, que é um carcinoma de tireoide, tá bom? Ela teve que fazer a chamada tireoidectomia. O que é isso? É retirada da tireoide, tá bom? Então ela não tem mais tireoide funcionante. O que acontece como característica ou como consequência para essa paciente? Vamos lembrar do processo do eixo hipotálamo-hipófise. A gente tem que a adenohipófise produz TSH, que é um hormônio tireoide estimulante. Esse hormônio vai estimular o tireoide a produzir dois hormônios chamados T3 e T4, certo? Que vão ter uma série de atividades metabólicas no nosso organismo. A partir do momento que a paciente retira a tireoide, ela não tem mais a produção desse T3 e T4 endógena, ou seja, do próprio corpo. Mas a estimulação de TSH pela hipófise continua acontecendo, concorda? Beleza. Mas vai ser uma estimulação o quê? Inócula, porque não tem tireoide para produzir T3 e T4. Então, por essa razão, essa paciente vai ter como consequência imediata uma queda na produção vertiginosa da produção de T3 e T4. Tendo essa queda da produção vertiginosa de T3 e T4, o que vai acontecer? Ela vai entrar num quadro de hipotireoidismo. Então a resposta certa dessa alternativa é hipotireoidismo. A não ser que ela faça o que precisa ser feito. Como consequência, ela vai ter que utilizar a reposição de levotiroxina, que é um dos hormônios T3 e T4, de forma vitalícia para sempre, para que os níveis de T3 e T4 delas fiquem normalizados e ela consiga levar uma vida normal. Tá bom? Então, consequência dessa tireoidectomia é a não produção de T3 e T4 e, consequentemente, um hipotireoidismo. Tá bom? Então, para evitar o hipotireoidismo, ela precisa repor de forma exógena, ou seja, através de medicamentos, Duran T4 e outros que existem no mercado, a reposição exógena de hormônios da tireoide. Tá bom? Então, a alternativa certa da questão 14 é a letra C. Na questão 15, a gente vai ter que o hormônio aldosterona está associado a qual função corporal? Muito fácil essa questão, tá? A gente consegue, por eliminação, ter uma ideia. Será que ele é responsável pela regulação de açúcar no sangue? Não, a gente sabe que o hormônio aldosterona não está ligado a isso. Qual é o hormônio que está ligado à regulação de açúcar no sangue? É a insulina, tá? A alternativa certa vai ser a B, que é a regulação da pressão arterial e do equilíbrio de sódio e potássio. A aldosterona está ligada justamente àquele sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ela vai ser fruto da produção ou da ativação desse sistema, onde ela vai fazer um controle dos níveis de água e eletrólitos que estão sendo liberados nos rins, tá? Para manter a permeabilidade renal e manter um controle da pressão arterial sistêmica como um todo. Então, a função da aldosterona é essa, regulação da pressão arterial e do equilíbrio de sódio e potássio do corpo, que através dessa liberação ou retenção de sódio e potássio é que a gente consegue também auxiliar no controle dessa volemia sanguínea, tá? Questão 16, mais uma questão sobre o sistema endócrino envolvendo itens que a gente vai julgar como certos ou verdadeiros. A glândula adrenal, ela se situa no
topo dos rins e secreta hormônios como adrenalina e cortisol. Perfeito. A glândula adrenal, ou também chamada de suprarrenal, o próprio nome já diz, pessoal, está acima dos rins e ela tem como função secretar dois hormônios básicos, a adrenalina e o cortisol. Beleza? Então, a alternativa 1 está certa. Alternativa 2, o hipotálamo é uma glândula endócrina localizada no cérebro e controla a liberação de hormônios pela hipófise. Perfeito. Ela faz parte do chamado eixo hipotálamo-hipófise, ela recebe informações do sistema nervoso central e as codifica para estimular a produção de hormônios pela hipófise, tá bom? 2 também está correta, portanto. A alternativa 3 diz que a glândula paratireoide regula os níveis de cálcio no sangue através do hormônio paratireoidiano, PTH. Perfeito também. Essa é a função da glândula paratireoide, tá? Não confundir com glândula tireoide, tá? A paratireoide, que ela fica acoplada, é uma outra glândula que fica acoplada à tireoide, mas ela não é pertencente à tireoide. Ela regula funções de níveis de cálcio sanguíneo, permitindo que o cálcio seja controlado, os níveis de cálcio na corrente sanguínea, e estimulando talvez a necessidade de retirar cálcio do tecido ósseo, mas através da liberação de alguns hormônios como a calcitonina e o hormônio paratireoidiano, tá bom? A liberação excessiva de hormônios da tireoide pode resultar em uma condição conhecida como hipotireoidismo. Errado. Essa condição aqui é chamada de hipertireoidismo. É quando tem um excesso de produção de T3 e T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide. Quando eu tenho excesso desses níveis desses hormônios na corrente sanguínea, isso vai significar para a gente o quê? Uma condição de hipertireoidismo, alta atividade do sistema tireoide. Tá? Então, portanto, a resposta certa aqui, ela pede o quê? Quais são as alternativas que estão erradas? Nós vimos que essa aqui está correta, a 2 também está correta e a 3 está correta. Só está errada a questão 4, tá? E eu não tenho nenhuma delas aqui remetendo só a alternativa número 4. Então, portanto, a alternativa certa é nenhuma das anteriores, tá bom? Vamos para frente. Questão 17, mais uma questão de complete as linhas, tá? Durante o ciclo menstrual, o pico de liberação de pontinhos ocorre no pico de liberação de pontinhos ocorre a ovulação, enquanto pontinhos estimula a maturação dos folículos e esta maturação gera a produção de pontinhos. Gente, basicamente nós temos dois hormônios que são produzidos pela adenohipófise que iniciam um processo de maturação dos folículos, tá? Todo mundo sabe que o ciclo menstrual ele ocorre processo em etapas, tá? E o grande momento, o ápice do processo do ciclo menstrual é o processo de ovulação. E a gente precisa entender qual é o hormônio que está ligado, que alcança o maior pico de concentração quando ocorre o processo de ovulação. É justamente o LH. Quando eu tenho um nível máximo de hormônio luteinizante, significa que eu entrei no processo de ovulação na mulher. Por consequência, então eu posso dizer que durante o ciclo menstrual, o pico de liberação de LH ocorre a ovulação, tá bom? Enquanto o pontinhos estimula a maturação do folículo. Gente, é só observar o que significa LH e FSH. LH é a sigla em inglês para hormônio luteinizante, tá? Enquanto a sigla FSH é a sigla para hormônio folículo estimulante. Então, quando eu tenho a maturação dos folículos que ainda são primitivos, essa maturação dos folículos que vão gerar o processo ovulatório, essa maturação é estimulada justamente pelo FSH. Então, o FSH estimula a maturação dos folículos, tá? Portanto, aqui nessa alternativa, aqui, nessa segunda linha aqui, isso é FSH. E quando ocorre essa maturação dos folículos, vai gerar a produção de um hormônio extremamente importante para várias funções fisiológicas da mulher, que é o estrogênio. Tá bom?
Então, a maturação dos folículos ocorre devido à liberação de FSH pela adenopófise, e essa maturação folicular vai gerar a produção de estrogênio no corpo da mulher. Tá bom? Questão 18. São exemplos de funções dos hormônios estrógeno e progesterona, respectivamente. Gente, nosso material sobre o sistema endócrino, tem 2 slides extremamente importantes sobre funções do estrógeno e funções da progesterona. Eu quero que vocês deem uma olhada claramente nisso, tá? A gente pode dizer de forma quase empírica que o estrógeno ele é responsável pelas características femininas da mulher, tá? Enquanto a progesterona ela fornece as características maternas da mulher. Então, praticamente, a gente pode, de forma quase empírica, dizer isso. Tá? Baseado nisso, a gente já começa a conseguir destrinchar algumas informações para resolver essa questão. Por exemplo, eu preciso de, respectivamente, funções de estrógeno e progesterona. Lembrando que estrógeno, características femininas da mulher. Progesterona, características maternas da mulher. Tá bom? O desenvolvimento das mamas está intrinsecamente ligado ao processo de maturação sexual da mulher. Então eu posso dizer que é o estrógeno quem é responsável por esse desenvolvimento das mamas. Enquanto estimular a menstruação está envolvido com o ciclo menstrual e o processo altamente de possível gravidez ou não gravidez ocorrida naquele período. Então o processo de menstruação está ligado à progesterona. Então de forma imediata eu já posso dizer que estrógeno e progesterona, respectivamente, estão na letra A. Desenvolvimento das mamas e estimulação da menstruação. Na alternativa B, eu vou ter aumento de teor de água no muco cérvico-vaginal. O que é muco cérvico-vaginal? É a presença de um líquido mais, digamos assim, mais denso, que é a lubrificação cérvico-vaginal, na região do tecido vaginal, para permitir uma maior passagem do espermatozoide quando aconteceu o ato sexual. Então, este aumento de teor de água no muco cervical, para facilitar a passagem do espermatozoide, isso é uma atividade típica do estrógeno, tá bom? Que acontece principalmente quando a mulher está em período fértil. E a atuação no metabolismo ósseo também é uma atividade o quê? Estrógena dependente, tá bom? Ou seja, estimular a produção, o metabolismo ósseo também está envolvido com o processo de maturação feminino, tá? Na alternativa C, eu só vou ter características de progesterona, como inibição da contração do miométrio, que é um dos músculos presentes no útero, e inibição do desenvolvimento do folículo ovariano. São funções da progesterona, tá? Enquanto na alternativa D, eu vou ter funções de progesterona e estrógeno invertidas. Está igual na A, só que de forma trocada. Então você poderia até ficar em dúvida entre a A e a D, mas eu quero respectivamente estrógeno e progesterona. Então a ordem correta está na alternativa A. Beleza? Questão 19. São células que pertencem à linhagem leucocitária do sangue. Gente, vamos lembrar novamente lá do sistema cardiovascular e da hematologia. 3 tipos celulares são fundamentais na composição do sangue. Linhagem branca, ou chamada linhagem leucocitária, linhagem vermelha, ou linhagem eritrocitária, e as plaquetas. Tá? Claro que na linhagem vermelha eu vou ter as hemácias, ou eritrócitos também são chamados. Tem as plaquetas, e na linhagem branca eu vou ter diversos tipos de células que vão garantir a defesa do nosso organismo. Tá? E aí eu preciso encontrar nessas alternativas aquelas que contenham só células de defesa do meu corpo. É fácil encontrar. Vamos lá. Na alternativa A, eu tenho que hemácias está meio que fora do padrão aqui, porque hemácias não pertencem à linhagem leucocitária. É da linhagem vermelha, ou da linhagem eritrocitária. Tá? Na alternativa B, eu vou ter eosinófilos, plaquetas. É um intruso aqui. As plaquetas são células que pertencem à atividade de coagulação do nosso sangue. Então, estão fora da linhagem leucocitária, tá bom? Na alternativa C, sim, eu vou ter linfócitos, pertencem à linhagem leucocitária, neutrófilos, também pertencem à linhagem leucocitária, e os eosinófilos, que também pertencem. Então, a alternativa certa é a letra C.
E finalmente na letra D, já vemos que tem dois intrusos aqui, plaquetas e hemácias, que não pertencem a essa linhagem. Então, portanto, a alternativa certa na questão 19 é a letra C. E finalmente, para terminar, vamos para a questão 20, que perguntando sobre hematologia, que é o estudo do sangue, pergunta qual a afirmativa errada. Novamente, mais uma vez. Todas estão certas, só uma está errada. Vamos buscar essa, tá? As estruturas celulares que compõem o sangue são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Está correto? Corretíssimo. 3 tipos celulares que existem no nosso organismo. Não esqueçam disso. Pode ser questão de prova, tá? Os 3 componentes celulares do sangue. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Você pode botar linhagem branca, linhagem vermelha e plaquetas. Pode botar linhagem leucocitária, linhagem eritrocitária e plaquetas. Não importa a nomenclatura, tá? Mas o importante é que você coloque esses três componentes, se eventualmente for perguntado na prova, tá? As hemoglobinas, na letra B, são células vermelhas do sangue e têm em sua composição uma estrutura proteica chamada hemácia, que tem a função de carregar oxigênio. Essa frase estaria perfeita se não houvesse um pequeno pecado. Trocaram os conceitos. Tá? Se eu trocar a palavra hemoglobina e jogar lá para onde está a hemácia, e onde está a hemácia para a hemoglobina, eu vou deixar a alternativa correta. Então ela está errada justamente por isso. As hemácias são células vermelhas do sangue, e elas que têm em sua composição uma estrutura proteica chamada o quê? Hemoglobina, que tem a função de carregar oxigênio. Então a alternativa que está errada e, portanto, é a que a gente procura, é a alternativa B. Mas vamos ler o restante? As plaquetas exercem a função de promover a coagulação sanguínea e estancar eventos hemorrágicos nos vasos. Perfeito. Essa é a função das plaquetas, tá? E tipos sanguíneos AB contém, tá errado isso aqui, tá, gente? Tipos sanguíneos AB contém no plasma sanguíneo anticorpos anti-A e anti-B. A gente já viu que tipagem sanguínea do tipo 0, por exemplo, não tem nenhuma hemácia não tem nenhuma hemácia na hemácia, perdão, do sangue tipo 0, não tem nenhum antígeno, enquanto tem anticorpos A e B. No sangue AB é o contrário. Eu tenho no antígeno, eu não contenho nenhum, perdão, no sangue tipo AB, na hemácia deles, eu não tenho, na superfície da hemácia deles, eu não vou ter vou ter os 2 tipos de antígeno, o antígeno A e o antígeno B, mas não vou ter nenhum anticorpo, nem o anti-A, nem o anti-B. Então, 2 tipos sanguíneos AB não contêm no plasma sanguíneo anticorpos anti-A e anti-B. Tira esse contém aqui que não existe, tá? Então, a alternativa correta seria a letra B, para a questão 20. Ok, gente? Gente, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer todo o carinho, todo o esforço que vocês nos proporcionaram durante aí todo o semestre, tá? Pedir desculpas por qualquer eventualidade que a gente tenha cometido durante qualquer deslize, qualquer erro. O importante é que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre fisiologia. É uma disciplina extremamente importante para o desenvolvimento profissional de vocês, para a estrutura, a árvore do conhecimento que vocês vão desenvolver durante o curso de vocês. A fisiologia está fundamentalmente ligada a isso. Então é importante que vocês tenham cuidado e tenham atenção de poder fazer isso e poder se dedicar a essa prova com cuidado e com esmero. Estudem, revejam os slides da gente, deem uma olhadinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários, dúvidas que a gente possa colocar, que a gente possa eventualmente levantar para os colegas e a gente vai responder prontamente para vocês. Tá legal, queridos? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, viu?